Olá pessoal, amigos, amigas. Hoje eu vou falar sobre os 100 dias da presença do Lula sentado à cadeira da presidência da República, não necessariamente governando, obviamente, mas fazendo discurso. Se nós tivéssemos tido uma campanha para orador, por mais que ele não fale o português corretamente, ele seria muito provavelmente um dos top 10, aí estaria entre os vencedores. O cara é bom de lábia, aliás, é por isso e só por isso que ele está na presidência. Nada mais do que isso, obviamente. Da mesma forma que o antecessor dele, eu nunca vou deixar de registrar e comparar essas duas figuras emblemáticas, digamos assim, porque não consigo enxergar outra qualidade nesses dois enquanto administradores, enquanto gestores. Na vida pessoal, isso eu não questiono. Isso aí é problema deles e dos seus familiares. Enfim, o, os 100 dias do atual presidente, se é que dá para dizer que é isso. Quero deixar bem claro que o antecessor também não me representava e este não me representa. Os 100 dias foram pífios em termos de governo. Vejam bem, com 37 ministros de alto nível, digamos assim, era para estarmos aí com N soluções, ou pelo menos 37 soluções prontas, se cada um tivesse tomado uma única medida positiva pró-povo, pró-Brasil, pró-governo. Mas nada disso aconteceu. Ele até no discurso dos 100 dias, ele elogiou o Haddad, que disse que elaborou aí um programa chamado Arcabouço Fiscal, que por enquanto é uma caixa de Pandora, não se sabe ao certo o que vem por aí. Eu, sinceramente, não espero. Quero morder a língua, vou deixar bem claro, não espero que venha uma boa coisa. Até porque, pelas poucas entrevistas que ele deu sobre o assunto, o arcabouço não visa, em hipótese alguma, fazer o que tem que ser feito, que é reduzir despesas, reduzir gastos, investigar ladrões, no bom sentido, aquele ladrão da caixa d'água, aquele cano que é colocado lá para jogar água fora que está sobrando, para investigar torneiras furadas, vazamentos que possam haver. Não é nada disso. O arcabouço fiscal, pelo que ele descreve com bastante entusiasmo e galhardia, digamos assim, visa exatamente aumentar o teto de gastos para eles fazerem o samba-lelê, que já fizeram aí durante 16 anos, fazer o samba, o oba-oba do gasto público sem qualquer tipo de controle ou crítica do ponto de vista legal, digamos assim. Do ponto de vista moral não se discute, até porque eles não têm nenhum problema com isso. Muito pelo contrário, né? Eles são daquela velha máxima, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E não tem como falar bem de quem não faz um bom trabalho, de quem não trabalha bem. Enfim, o fato é que ele também elogiou a Marina Silva, que está à frente do Ministério do Meio Ambiente, como ela já esteve lá no governo do próprio Lula no passado. E lá no passado já foi registrado que, num determinado mês, agosto de 2013 ou 2014, não me lembro ao certo, também é irrelevante essa informação, o, o país tinha registrado o segundo maior desmatamento da história da Amazônia. E agora, nesse primeiro trimestre de 2023, de novo o Brasil volta a registrar o segundo maior desmatamento dos últimos 20 anos, exatamente com ela
a salvadora da pátria, que é uma acriana, senadora pelo Acre, já foi senadora pelo Acre, que é justamente lá da terra, da região amazônica. Também, obviamente, ela não se descobriu, e ela se justificou, ou ele justificou a inércia dela, a letargia dela, dizendo que ela ainda não tinha conseguido reconstruir o que foi desmantelado pelo governo anterior. E, de fato, o Bolsonaro, isso eu deixei claro em vários vídeos, isso ficou registrado na história, até pelas declarações dele e do ex-ministro do ambiente dele, um tal de Salles, o cara que queria passar a boiada durante a pandemia, e realmente ele fez isso, desmantelando o IBAMA, o ICMBio e outros órgãos de repressão à invasão de terras, ao desmatamento, às queimadas, aos incêndios florestais criminosos, ao garimpo ilegal, à invasão de terras indígenas e de terras públicas. Ele, junto com o apoio e o patrocínio e os aplausos do chefe dele, ele conseguiu bastante coisa nesse sentido, destruiu o país nessas áreas, com o apoio e os aplausos e sob os auspícios e também atendendo a pedido do chefe, que fique bem claro isso. Mas a Marina Silva também, ela, igual ao chefe, embora ela pense o contrário, exatamente o contrário do Salles, que queria destruir tudo lá na Amazônia, ela também não tem competência para fazer melhor pelo meio ambiente. Até o ICMBio, a Polícia Federal, o IBAMA, tem feito algumas ações pontuais de repressão ao garimpo ilegal, ao garimpo nas terras Yanomami, aí já nos primeiros 100 dias de governo, mas não é suficiente. Para quem se contenta com pouco, se fosse salário, isso seria 1/4 do salário mínimo, se é que me entendem a comparação, a analogia, metaforicamente falando. Tudo isso que foi feito em 100 dias, se fosse o salário, seria 1/4 do salário mínimo. E é muito ruim. Em 100 dias, como eu já disse no início dessa conversa, já dava para ter sido feito muita coisa. Se o presidente fosse competente, aí naturalmente ele ia se cercar de ministros competentes. Obviamente ele não ia precisar de quantidade, 37, 20, 25 no máximo estaria de bom tamanho, mas ele ia se cercar de gente competente também. Assim como o anterior, que era incompetente, também se cercou de um bando de incompetentes. Aí deu no que deu, né? Enfim. Para quem se contenta com pouco, o crescimento de 2, 3% ao ano na média, aliás, o Bolsonaro não conseguiu nem isso, até porque, vamos ser justos, a pandemia atrapalhou ele, verdade seja dita, mas daí ele se acomodou e escalou, digamos assim, a pandemia como responsável pela sua incompetência, só que não. Outros países cresceram bem mais durante a pandemia, embora alguns outros grandes ainda estejam sofrendo as consequências da pandemia, até porque os problemas deles, justamente por terem uma população bem maior, e aí até em alguns casos aí uma extensão territorial bem maior e outros problemas, catástrofes naturais, e estarem envolvidos em guerra e outros problemas, também estão sofrendo bastante. Mas o Brasil não está envolvido em guerra, não tem catástrofe natural. O único mal que assola o Brasil, historicamente, nos últimos 20 anos, são governos incompetentes. Aí, obviamente, como eu já fiz analogias também, são piores que nuvens de gafanhoto. São altamente destrutivas, destruidoras, esses governos que não sabem o que fazem. Ficam que nem cachorro correndo atrás do rabo, cada um no seu gabinete, sem saber o que fazer. Mais perdido que cego em tiroteio, digamos assim. Não tem ação
não tem inteligência para tomar atitude, não tem coragem de tomar as atitudes necessárias, não tem ideias, não tem criatividade e não tem humildade também de consultar os especialistas. Então, obviamente, não dá para esperar muito deste governo que aí está. Não dá mesmo. Eu gostaria de morder a língua, mas ao que tudo indica, vou passar esses próximos 3 anos e 9 meses com a minha língua intacta. Porque esse governinho que aí está, como eu já disse, e seus assessores já aprovaram nesses 100 dias e em gestões anteriores, porque na maioria dos casos são os mesmos, que não vão fazer nada de surpreendente no bom sentido, que surpreenda o povo brasileiro, a nação brasileira e todo mundo pelo crescimento ou por qualquer outra coisa positiva que possa acontecer. Eu, pessoalmente, eu tenho um elenco gigante de coisas que poderiam ser feitas em benefício do Brasil nos próximos anos e desde já. Só que eu não vou desperdiçar minha energia e meu tempo com esse tipo de gente. Não vou mesmo. Quando trocar o governo, se for um governo decente, que não tem um histórico de incompetência, que não tem um histórico de desvio de dinheiro público, de cadeia, aí sim eu sento com qualquer um para compartilhar minhas ideias. Mas com esse governinho eu não vou desperdiçar, não vou jogar pérolas, como eu já disse anteriormente em outros vídeos. Então foram 100 dias de nada e uma coisa é certa, eles dizem que o Brasil voltou. Na realidade, a frase correta é o ardil voltou. Até porque o presidente, na fala de hoje, na comemoração dos 100 dias, que só eles comemoram, até porque eles tiveram aí 3 meses de salários poupudos e outras benesses igualmente poupudas, só eles têm motivos para comemorar, nós não temos. Nós, os simples mortais e imbecis de plantão, não temos. Então, mas isso já ficou bem claro nesses 100 dias, como eu estava dizendo, ele já elegeu, assim como o Bolsonaro fez no passado, o Lula já elegeu um culpado para ficar apresentando de vez em quando para a sua letargia, a sua incompetência, o seu despreparo para gerir qualquer coisa, inclusive o boteco de beira de estrada. Ele vai culpar o Banco Central, o Copom e o presidente do Banco Central, leia-se nisso tudo juros altos. Se ele parasse de falar tanta besteira e criar tanto conflito, tanto atrito e tanta crítica gratuita, por exemplo, ao Copom, ao Banco Central, ao presidente do Banco Central, ele já teria contribuído para a redução da inflação em pelo menos 1 ponto percentual. Só que quanto mais ele abre a boca para falar besteira, como fazia também o Bolsonaro, mais ele inviabiliza o país e aumenta o custo do Brasil. Porque o preço, a cotação das bolsas cai, o mercado se sente inseguro e o dólar, a cotação do dólar de todas as demais moedas estrangeiras sobe, justamente porque historicamente nós só votamos em presidente incompetente, tá bom? Resumo da fala, a culpa é nossa mesmo. É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, Deus te livre de continuar votando em gente incompetente. Um grande abraço, sucesso, saúde, paz e tchau. Até mais.